Bom, pessoal, dando continuidade à aula sobre ácidos e bases, a gente viu como é que funciona o crescimento da acidez e da basicidade ao longo da tabela periódica, em termos de ácidos de Bronsted-Lowry, certo? Então, a acidez vai crescer da esquerda para a direita na tabela e de cima para baixo, certo? Quanto mais numa mesma linha, quanto mais eletronegativo o átomo ligado ao hidrogênio, mais ácido vai ser mais forte vai ser aquele ácido, e numa mesma família, quanto maior o átomo, quanto maior o raio atômico, quanto maior a facilidade de estabilizar a carga negativa do átomo ligado ao hidrogênio, mais ácido, mais forte vai ser aquele ácido, certo? Bom, a gente vai entender agora como alguns dos efeitos estruturais, algumas das características estruturais contribuem para a acidez dos compostos orgânicos. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho unicamente carbonos e hidrogênios em uma estrutura, no caso dos hidrocarbonetos, a depender do tipo de hibridização, eu vou ter forças ácidas maiores ou menores. Então, via de regra, quanto maior o caráter S de um carbono ligado a um hidrogênio, mais ácido vai ser aquele hidrogênio, mais forte vai ser esse ácido, certo? Mais baixo vai ser o pKa. Então, quando eu tenho um alcino, um carbono sp, eu tenho 50% de caráter P na hibridização desse carbono. O pKa dele vai ser 25, no caso do etino. Quando eu tenho sp2, eu tenho 33,3%, mais ou menos, de caráter S, e o pKa vai ser 44. Quando eu tenho o etano, eu tenho somente 25% de caráter S, e esse vai ser o menos ácido da série, com um pKa de 50, certo? Quanto mais próximo está quanto maior o caráter S, mais próximo do núcleo vão estar esses elétrons, mais atraídos para próximo do átomo de carbono eles vão estar, e mais polarizada vai ser essa ligação. O caráter S, ele também significa, o aumento do caráter S também significa que o ânion formado com a saída de um desses prótons vai ser mais estabilizado, porque ele vai estar mais próximo, a carga negativa vai estar mais próxima ao núcleo. A gente pode observar isso nessa escala de acidez relativa dos hidrocarbonetos. Então, um alcino terminal vai ser mais ácido do que um alceno, que vai ser mais ácido do que um alcano. E os carbânios formados a partir disso, como a gente já observou, eles vão ter a ordem inversa. Então, o carbânio formado a partir de um alcano é mais básico do que o de um alceno, que é mais básico do que o carbânio formado de um alcino, certo? Pelos mesmos motivos que a gente já discutiu. Se eu tenho maior possibilidade de estabilizar essa carga negativa, eu tenho menor basicidade. Certo? A base, quanto mais instável ela é, mais forte ela vai ser. A gente pode observar essa influência da hibridização sobre a polarização da molécula através dos mapas de potencial eletrostático. Então, por exemplo, quando eu tenho o etino, o acetileno com dois carbonos hibridizados sp, vocês veem que o carbono sp é mais eletronegativo, ele puxa a nuvem eletrônica para si, né? Ele tem uma maior densidade eletrônica na região entre os carbonos, como pode ser visto pela cor vermelha aqui, e nas extremidades onde estão os átomos de hidrogênio, eu tenho maior deficiência em elétrons, menor densidade eletrônica. Então, esse mapa de potencial eletrostático também mostra que esses hidrogênios são mais ácidos, certo? São mais deficientes em elétrons. No caso do eteno, eu tenho também uma leve concentração, um leve aumento da densidade eletrônica entre os dois carbonos, mas é bem menor do que no caso do etino. E no caso do etano, não, eu tenho uma molécula realmente apolar, onde não tenho maior densidade eletrônica em nenhuma das porções dela. Além do efeito de hibridização, a gente vai observar também que o efeito indutivo
tem um papel muito importante no caráter ácido de determinados compostos. Esse efeito indutivo é um efeito retirador de elétrons que é sentido ao longo de ligações. Ele é transmitido ao longo de ligações. Certo? Então, um átomo retirador de elétrons um átomo eletronegativo ligado a um átomo menos eletronegativo, vai influenciar esse átomo, retirando, puxando a nuvem eletrônica para si, diminuindo a densidade eletrônica do átomo vizinho. E esse é o efeito de eletronegatividade que a gente já está acostumado a ver. No caso do efeito indutivo, isso acontece através de mais de uma ligação. Então, eu posso ter grupos que são doadores ou retiradores de elétrons, e a depender dessa característica de doar ou retirar elétrons, ele aumenta ou diminui a acidez dos hidrogênios ligados. Certo? Então, esse efeito indutivo, quanto mais distante está o grupo retirador ou doador de elétrons, mais fraco é o efeito indutivo. Certo? Quanto mais próximo daquele hidrogênio ácido, maior vai ser esse efeito. Então, por exemplo, se eu tiver o etano, eu tenho uma ligação carbono-carbono, os dois são sp3, a ligação carbono-carbono é apolar, as ligações entre carbono e hidrogênio também são apolares, então eu tenho eu não tenho influência desse efeito indutivo. Quando eu coloco um grupo retirador de elétrons, nesse caso o flúor, então o átomo de flúor é bastante eletronegativo, ligado a esse metileno, ele puxa para si a nuvem eletrônica, aumenta a densidade eletrônica do átomo de flúor. Então, a carga parcial desse metileno vai ser positiva, só que essa metila vizinha também sofre a influência do átomo de flúor. Então, eu tenho um efeito que é maior no carbono diretamente ligado, mas que também é sentido no carbono vizinho. Esse efeito indutivo é sentido no carbono vizinho também. À medida que essa cadeia cresce, se eu adicionasse mais metilenos aqui, quanto mais distante do flúor, menor seria esse efeito sentido. Certo? Quando a gente considera a interação entre acidez e basicidade, a gente precisa também observar que a ionização de um composto, a perda de um hidrogênio, gera variação de energia. E essas variações de energia, quando elas tendem a formar moléculas mais estáveis, de menor energia, quanto maior esse aumento de estabilidade, maior é a acidez do composto original, mais forte é o ácido original. Então a gente tem que levar em consideração tanto a energia cinética, né, movimentação das moléculas envolvidas naquela reação, como a energia potencial. Certo? A energia potencial é a energia armazenada, ela só existe quando há um agente externo que ela só faz sentido quando a gente considera uma variação de estado, né? E o exemplo mais corriqueiro é o de bolas ligadas a uma mola. Então, a energia potencial elástica, nesse caso, ela vai depender do estado de compressão ou de extensão da mola, certo? Quando a mola está esticada, eu vou ter atração. Quando ela está comprimida, eu vou ter repulsão. Então, uma mola comprimida, ela tem alta energia potencial e ela tende a se relaxar, certo? Se essa distância entre as bolas, assim, se essa mola continuar se esticando, a energia vai crescer novamente, até que vai chegar ao ponto em que essa ligação pode partir, certo? Então aqui eu tenho o máximo de energia potencial e aqui o mínimo de energia potencial. Se essa energia continua, se esse afastamento continuar a aumentar, eu tenho a ruptura da ligação, certo? Por homólise ou heterólise. Quando a gente pensa em reações, a energia associada a uma determinada reação, uma energia química, ela é uma forma de energia potencial. Ela é uma energia que está armazenada naquelas ligações que compõem as moléculas. Essa energia potencial, ela pode variar com a formação de novas ligações, com a ruptura de ligações e com a formação de novas ligações,
certo? Essa energia ela também depende das forças eletrostáticas, de atração e de repulsão. Então, quando eu penso em núcleos, em prótons, eles vão atrair os elétrons e eles vão repelir outros prótons, assim como elétrons vão repelir outros elétrons. A energia potencial de um determinado sistema, ela vai depender, ela vai se correlacionar com energias potenciais de sistemas próximos. Então, um sistema ele pode ter mais ou menos energia potencial do que outro sistema. Essa estabilidade relativa é o que a gente vai determinar para saber se uma reação ela é favorecida ou não, se ela é espontânea ou não, e no caso do equilíbrio, se o equilíbrio tende aos produtos ou aos reagentes. Quanto maior for a energia potencial, menor a estabilidade, certo? Lembre-se, a reação ela vai tender espontaneamente para um sistema com maior estabilidade. Então, se eu tenho, por exemplo, energia potencial relacionada a ligações covalentes, a variação de energia ela vai depender da transferência de energia de um sistema para o outro. No caso de reações, a forma mais comum de observar essa transferência de energia é através da variação de energia térmica, de energia cinética, certo? Então, o aumento ou a redução da temperatura do sistema ocasionado pela reação é o que vai ser observado quando a gente quebra ligações e forma novas ligações. Então, se a gente considerar, por exemplo, átomos em estado livre ou radicais, eles têm maior energia potencial, eles estão num estado de maior energia do que átomos participando de ligações. Então, se a gente usar, por exemplo, se a gente observar a energia de formação de uma molécula de hidrogênio, a partir de 2 átomos de hidrogênio, libera uma grande quantidade de energia na forma de calor. Então, a variação de entalpia de formação da molécula de hidrogênio é bastante isotérmica. Ela libera muito calor para formar essa nova ligação. Certo? Então, se eu quiser romper essa ligação de uma molécula de hidrogênio, eu vou ter que fornecer uma grande quantidade de energia. Certo? Então, é muito mais fácil formar essa ligação do que quebrá-la. E aí a gente considera essa variação de entalpia como uma relação entre dois sistemas diferentes, entre produtos e reagentes. A variação de entalpia vai depender da entalpia do produto e da entalpia dos reagentes, certo? Quando eu tenho uma variação de entalpia negativa, as reações são ditas exotérmicas. Quando eu libero calor para o meio, a reação é exotérmica. Quando eu tenho que fornecer calor para a reação acontecer, o ΔH é positivo e eu tenho reações endotérmicas. Quando a gente considera também essa mudança de estado, essa mudança de estabilidade de energia no sistema, eu tenho que considerar a variação de energia livre daquele sistema. Então, a variação da energia livre é dada por menos RT vezes logaritmo neperiano da concentração da constante de equilíbrio, onde o R vai ser a constante dos gases, a constante universal dos gases, a temperatura é dada em Kelvin, e a constante de equilíbrio vai depender do equilíbrio, obviamente. Então, para que no equilíbrio a formação dos produtos seja favorecida, eu preciso ter uma variação de energia livre negativa, certo? Se eu tenho uma constante de equilíbrio maior do que 1, é preciso que a energia seja perdida, que a energia do sistema seja perdida. Se essa energia perdida, quanto mais negativa é essa energia, quanto mais energia é perdida, energia livre é perdida, mais em direção aos produtos uma determinada reação vai acontecer. Então, quando eu tenho uma variação de energia que é superior, uma perda de energia que é superior a 13 kJ por mol, a reação é quantitativa. A formação dos produtos é dita quantitativa. Eu tenho mais
no final da reação eu tenho mais de 99% dos produtos formados. Para reações onde a variação da energia livre é positiva, a formação dos produtos no equilíbrio é desfavorável. Então, para que eu consiga fazer com que essa reação se direcione aos produtos, eu preciso fornecer energia ao sistema. Eu preciso fazer alguma coisa para que esse sistema tenda aos produtos, certo? A variação de energia livre ela tem dois componentes. A gente pode dividir em variação de entalpia e variação de entropia vezes a temperatura. Se eu tenho uma variação de entalpia negativa, né, reações exotérmicas, elas vão contribuir para um ΔG negativo. Então, ela favorece a formação dos produtos. Reações que liberam energia tendem a diminuir o ΔG, fazer o ΔG ficar mais negativo e favorece a formação dos produtos. Quando eu tenho uma variação de entropia que é mais positiva, então quando eu aumento a entropia do meio, quando eu aumento a desordem do sistema, eu faço com que o ΔG fique mais negativo. Então o aumento de variação de entropia também é favorável para a formação dos produtos. Então, por exemplo, quando é que eu tenho uma variação de entropia mais positiva? Quando eu tenho, por exemplo, a formação de gases. Então, eu tenho reagentes líquidos ou sólidos e um dos produtos, ou todos os produtos, são gases, estão no estado gasoso. Então, eu aumento a variação, eu aumento a desordem do sistema, aumento a variação de entropia. Esse é um dos exemplos. Existem outros, né? Mas esse é um dos casos, certo? Bom, e aí a gente começa a estudar a acidez comparativa entre diferentes grupos. Então, por exemplo, os ácidos carboxílicos, eles têm pKa bem menor do que os álcoois. Os ácidos, eles são mais fortes, eles têm maior acidez do que os álcoois, certo? E a gente vai, usando o que a gente estudou até agora, a gente vai entender por que isso acontece, baseado na estrutura das duas classes. Então, por exemplo, o ácido acético, ele tem um pKa de 4,75, enquanto o etanol, também com 2 átomos de carbono, tem um pKa de 16. É bem menos ácido, certo? E como é que a gente consegue explicar isso baseado na estrutura dos dois compostos? Eu tenho uma variação de energia menor para a ionização do ácido acético do que para a ionização do etanol. Isso é a primeira coisa. Então, esses valores aqui são os valores de ΔG para a perda de um próton, né, para a ionização da hidroxila, tanto do ácido como do álcool. Então, se eu tenho ΔG mais baixo, quanto mais baixo é o ΔG, mais favorável é a formação dos produtos, como a gente viu até agora, certo? Então, vamos tentar entender. Por que esse ΔG é mais baixo? Porque o ácido, a ionização de um ácido tem um ΔG mais baixo do que a ionização de um álcool. Isso depende da estrutura e dos fatores que fazem com que o próton saia de forma que saia mais prontamente e que a base conjugada seja mais estável, certo? Então, eu tenho que as bases, quanto mais estável é a base conjugada, mais ácido, mais forte é o ácido original, certo? Então, se eu observar, por exemplo, a ionização dos ácidos e dos álcoois, eu tenho o ácido acético sendo ionizado em água, formando o íon acetato e o hidrônio, e o álcool, o etanol, formando o íon etóxido e o hidrônio, certo? Então, os cátions são os mesmos, é sempre o hidrônio, mas os ânions são diferentes. Então, por que esse íon carboxilato ele é mais estável do que o íon alcóxido, certo? A gente vai observar isso, primeiro, na variação de energia livre. Então, quando eu tenho o ácido acético em água, eu gasto menos energia, 27 kJ por mol, para ionizar,
formar o carboxilato, né, o acetato, do que eu gasto para formar o etóxido. Então, se eu tenho etanol em água, eu gasto bem mais energia livre, eu tenho a variação de energia livre bem mais positiva para formar o etóxido do que para formar o alcóxido, para formar o etóxido do que para formar o carboxilato. Isso acontece porque, primeiro, o íon carboxilato ele é estabilizado pelo efeito de deslocalização. Então, a presença da carbonila faz com que a carga seja deslocalizada por ressonância. Além disso, eu tenho o efeito indutivo, o efeito retirador de elétrons da carbonila, que também estabiliza a carga do carboxilato. Então, primeiro, o efeito de deslocalização, o acetato é estabilizado por ressonância, então a carga negativa não fica localizada em um oxigênio específico, e sim, ela se distribui entre os dois oxigênios. Então, tem aqui os dois contribuintes de ressonância e o híbrido, certo? A gente vai ver isso no mapa de potencial eletrostático mais à frente. Então, por ressonância, eu tenho a migração desse par de elétrons, formação da carbonila aqui, e do oxigênio, a concentração de carga no oxigênio aqui em cima. Então, as duas espécies elas contribuem igualmente para o híbrido de ressonância, e eu tenho a deslocalização dessa carga negativa. Como a gente já viu nas aulas passadas, uma carga localizada é menos estável. Quando eu consigo distribuir mais essa carga, ela fica mais estável. Então a gente pode observar, por exemplo, no mapa de potencial eletrostático, eu tenho o ânion acetato e o ânion etóxido. Vocês veem que no etóxido a carga está absolutamente localizada no oxigênio, no único oxigênio da molécula, enquanto no acetato eu tenho a distribuição dessa carga, a deslocalização dessa carga entre os dois átomos de oxigênio, certo? Essa deslocalização da carga, como a gente já viu, estabiliza o ânion. Então ele é estabilizado primeiro por ressonância e segundo pelo efeito indutivo. Então, como eu tenho mais um oxigênio, mais um átomo retirador de elétrons, eu tenho o efeito indutivo dessa carbonila, desse átomo retirador de elétrons. Então, o ácido acético, esse hidrogênio do ácido acético, ele se torna mais ácido porque eu tenho o efeito retirador de elétrons somado do oxigênio ligado ao hidrogênio e da carbonila, do oxigênio ligado ao carbono vizinho. Então eu tenho o efeito indutivo que aumenta ainda mais a acidez desse hidrogênio. A ionização dessa molécula fica ainda mais fácil. No caso do etanol, eu não tenho nenhum efeito indutivo além do efeito retirador de elétrons do próprio oxigênio ligado ao hidrogênio, certo? Então o ácido acético é um ácido mais forte, tanto por indução, por efeito indutivo, como por deslocalização de carga do carboxilato formado. Então eu tenho, mais uma vez, mostrando o efeito indutivo quando eu tenho o ácido acético e o etanol, a carga se deslocaliza, né? Aliás, a carga não, aqui ainda é no ácido acético, né? Então eu tenho o hidrogênio aqui, eu tenho o efeito indutivo, efeito retirador de elétrons da carbonila, faz com que esse hidrogênio se torne ainda mais ácido. Enquanto no etanol, eu tenho a ação de um único oxigênio. Se eu tiver ao ácido carboxílico ou ao próprio álcool outros grupos retiradores de elétrons ligados, eu posso ter também a adição de efeitos indutivos. Então, por exemplo, se eu tenho o ácido acético, ele tem um pKa de 4,75, enquanto o ácido cloroacético tem o pKa de 2,86. Então, é mais ácido do que o ácido acético. É mais forte, é um ácido mais forte do que o ácido acético. Por quê? Porque além do oxigênio ligado ao hidrogênio, do efeito indutivo da carbonila, da deslocalização de elétrons quando o carboxilado é formado, eu tenho mais um efeito indutivo de um átomo retirador de elétrons próximo. Então, aqui eu tenho o efeito indutivo do oxigênio em direção à carbonila, e aqui eu tenho o efeito indutivo também do átomo de cloro, certo? Se eu tiver um grupo mais elétron retirador, esse efeito indutivo aumenta mais ainda. Se eu tiver mais de um grupo retirador de elétrons, esse efeito aumenta também.
E como eu já falei, o efeito indutivo ele diminui à medida que a distância aumenta. Então, se eu tiver aqui, eu tenho o cloro ligado ao carbono alfa-carbonila, carboxila. Se eu tivesse mais grupos metilenos e o cloro mais distante, esse efeito indutivo seria menor. E o pKa, por conseguinte, seria maior. Então, quando eu tenho um átomo, o ácido cloroacético, ele se ioniza mais prontamente em água. Eu tenho a captura de um próton pela molécula de água, formando o hidrônio, a formação do íon carboxilato, e esse íon carboxilato ele tem a distribuição da carga, tanto da carga parcial, tanto nos dois oxigênios, como no átomo de cloro. Certo? Isso estabiliza o íon carboxilato, estabiliza a base conjugada, e quanto mais estável a base conjugada, mais ácido também, mais forte aquele ácido. A gente já observou aqui, eu tenho efeito retirador de elétron, efeito de deslocalização de carga, e somado a esse efeito de deslocalização de carga, eu tenho ainda o efeito indutivo do átomo de cloro vizinho. Cloreto, o átomo de cloro estabiliza o ânion carboxilato devido a esse efeito retirador de elétrons. Certo? Então vocês podem observar, ó, aqui talvez seja um pouco menos fácil de observar do que os anteriores, mas a gente vê que a carga aqui no íon acetato, no ânion acetato, ela é mais localizada nos oxigênios e mais distribuída no ácido, no cloroacetato. No ânion acetato, a carga fica mais localizada, porque eu não tenho esse efeito retirador de elétrons. No caso do cloroacetato, a carga fica mais distribuída e, assim, o ânion fica mais estável, né? E aí o ácido de partida fica mais forte. A gente pode observar isso nessa tabela de pKa, certo? Então, por exemplo, considerando ácidos carboxílicos com substituintes diferentes, a gente vai observar primeiro. Quando eu tenho o ácido fórmico, né, o ácido metanóico, que é o ácido carboxílico mais simples, ele tem um pKa de 3,77, certo? Se eu tiver uma cadeia alquílica, uma cadeia carbônica ligada a ele, o grupos alquil tem uma característica de serem doadores de elétrons, ainda que fracos, certo? Então tem um caráter de doador de elétrons, mesmo que baixo, certo? Quando eu tenho grupos doadores de elétrons, esses grupos eles desestabilizam, certo? O efeito indutivo de grupos doadores de elétrons diminui a acidez do ácido de partida. Então, à medida que essa cadeia aumenta, né, eu tenho um aumento também do pKa e uma diminuição, por conseguinte, da acidez, certo? Vocês veem que é bem leve, né? Claro, quando a introdução do primeiro carbono aumenta mais do que dos demais, né? Porque eu tinha um hidrogênio ligado, agora eu tenho uma metila, ele aumenta para 4,76. À medida que essa cadeia cresce, eu tenho um leve aumento do pKa, diminuição da acidez. Então, o efeito, grupos doadores de elétrons diminuem a acidez. Como a gente já observou, quando eu tenho grupos retiradores de elétrons, a acidez aumenta, certo? Então, quanto mais retirador de elétrons for o grupo ligado a esse metileno, mais ácido vai ser, mais forte vai ser aquele ácido. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos, ele vai ter o maior efeito, diminuindo esse pKa para 2,66. E à medida que a gente desce na família dos halogênios, ainda assim eu tenho efeito indutivo, mas quanto menor a eletronegatividade, menor vai ser esse efeito indutivo. Certo? Se eu tiver mais de um grupo eletronegativo, esse efeito indutivo vai ser ainda mais forte. Então, quando eu tenho, por exemplo, um átomo de cloro ligado a esse metileno alfa, o pKa desce para 2,86. Se eu tiver 2, vai para 1,29. Se eu tiver 3, vai para 0,65. Certo? Então, quanto maior o efeito retirador de elétrons sobre essa carboxila, maior vai ser a acidez, mais forte vai ser esse ácido. Beleza?
Então a gente vai ver o efeito do solvente. Deixa eu só dar uma olhadinha. A gente vai ver o efeito do solvente. Como eu falei para vocês, o que estabiliza a base conjugada aumenta a acidez. Então, um dos fatores que estabilizam essa base é a presença do solvente, certo? Então, quando a gente observa, por exemplo, o ácido acético no estado gasoso, ele é muito menos ácido, ele é um ácido muito mais fraco do que em solução, certo? Porque sem solvente, de forma geral, os ácidos se tornam mais fracos do que em solução, certo? No estado gasoso. Por quê? Porque eu não tenho nada, no estado gasoso, eu não tenho nada para estabilizar essa carga. Eu vou ter se o ácido acético se ioniza, se ele perde um próton, eu vou ter o íon acetato formado, então carga negativa formada, e essa carga vai estar em um ambiente com mais cargas negativas. Então eu vou ter ânions repelindo ânions sem ter nada para estabilizar essa carga. Em solução, eu tenho a formação do carboxilato, né, do acetato, que é estabilizada tanto pela presença do cátion, né, do contraíon, do hidrônio formado, como da própria solvatação ao redor. Em fase gasosa, eu não tenho isso, eu não tenho solvente para estabilizar. Eu vou ter somente o carboxilato, somente o ânion acetato, e ele vai ter que se estabilizar sem ter nenhum solvente para manter essa energia mais baixa, né? Então, vou ter a repulsão entre íons. Isso faz com que a energia cresça bastante. Então, quando a gente tem solventes próticos, solventes com hidrogênio ligados a um átomo eletronegativo, ao oxigênio, nitrogênio ou flúor, esses solventes eles tendem a estabilizar os cátions por ligação, os íons, de forma geral, né, por ligação de hidrogênio, certo? Então, quando eu tenho uma base, um ácido que se ioniza em água, um ácido carboxílico, por exemplo, o carboxilato vai ser estabilizado por ligação de hidrogênio com as moléculas de água ao redor. Então, quanto mais solvatado essa base conjugada fica, mais forte é o ácido de origem, certo? Por isso que muitas reações ácido-básicos são favorecidas em água, quando a gente faz a reação em água. A depender do tipo de ácido e do tipo de base, a reação ela pode ser prejudicada pela presença de solvente prótico. A gente vai ver isso mais à frente. Quando escolher um solvente para determinada reação, certo? E na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre compostos orgânicos atuando como bases. Beleza?